Oi gente, meu nome é Bianca, sejam muito bem-vindos ao Biblioteca Viajante. E hoje eu vou estar falando sobre os 5 livros da Dark Side que eu mais quero ter na minha coleção, que são os livros que eu mais quero poder comprar em algum momento, né? E como eu tava com vontade de fazer uma lista, então hoje eu decidi falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá falar sobre esses livros. Bom, os livros não estão numa ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, porque eu não tenho uma ordem específica que eu quero comprar eles. Todos eles são muito legais e eu quero muito ter eles na minha coleção, então eu não tenho um principal que eu quero. Mas começar com a trilogia da Medicina Macabra. Da Holanda do século XVII até a Rússia czarista, da zona rural do Canadá até um baleeiro no Pacífico, Medicina Macabra é uma reunião de casos insólitos da história da medicina que ocorreram em um período de 300 anos. Alguns desses relatos são angustiantes ou comoventes, outros são macabros, mas todos oferecem algo mais além do que uma boa anedota. Por mais que constrangedores que sejam as enfermidades, por mais estranhos que sejam os tratamentos, todos esses casos expressam algo sobre as crenças e a sabedoria de uma época. É a trilogia que eu mais quero ter da Dark Side, porque eu tenho muito interesse nessa parte que eles contam várias histórias. Que eu tenho, né, o Lady Killers, e eu gosto bastante dessa parte da Dark Side. Como uma boa consumidora do terror, não podia faltar o Halloween de Michael Myers. Halloween, o legado de Michael Myers, é o guia definitivo sobre Haddonfield e seus habitantes, o universo macabro criado pelo mestre John Carpenter em 1978 e se tornou um dos mais icônicos do cinema. Halloween ajudou a moldar os slashers e se mantém vivo e poderosamente assustador mais de 40 anos após o seu lançamento. O livro mais completo sobre a franquia é repleto de entrevistas reveladoras e fala sobre a origem, inspirações, retornos, curiosidades obscuras, trilha sonora incomparável, cenas deletadas, versões alternativas, ideias descartadas, interferências dos estúdios, testes de elenco, reinvenções críticas e muito mais. É uma celebração do melhor do Halloween e de tudo que o colecionador sempre quis. Os resumos que eu tô falando nessa parte são todos tirados do site da Dark Side, para ser mais específico. Esse livro, eu gosto muito do Halloween, do filme Halloween, que foi o que me começou a fazer eu gostar de filmes de terror. Foi o primeiro filme de terror que eu realmente assisti e gostei. E não foi o segundo, porque o primeiro foi Mama, mas eu era muito pequena, então não lembro muito de como foi quando eu assisti, se eu tive medo ou se eu não tive, né? Mas Halloween foi o primeiro que eu realmente sentei e assisti por escolha própria. Eu coloquei na televisão e assisti. Depois coloquei minha mãe pra assistir, mas ela não gosta muito desses filmes antigos por achar muito parado. Mas Halloween é meu filme de terror favorito desses clássicos e seria muito legal ter esse livro na minha coleção. Clown Profile, O Retrato de um Assassino, é o livro da linha da Crime Scene, da Dark Side, que eu gosto bastante, que eu gosto, né, da linha Crime Scene, que fala sobre criminologia, e o livro traz detalhes de investigações e audiências de John Wayne Gacy, pela voz de quem caçou e prendeu o assassino em série brutal. Capítulo a capítulo, vemos o caso se desenrolar e as duas faces de Gacy, a do empresário bem-sucedido que ainda encontrava tempo para se dedicar aos interesses da comunidade e aquelas que os psiquiatras nomeados pelo tribunal pintaram em seu julgamento. É raramente possível fazer um retrato tão profundo e fiel de um monstro. A história de Gacy veio à tona e perturbou profundamente os moradores de Chicago. Como confiar novamente nas figuras que os rodeavam? O julgamento foi repleto de depoimentos e conjecturas obscenas de defesa, mas terminou com Gacy condenado. Ele aguardou a execução de sua sentença por 14 anos e usou seu período de isolamento para pintar diversos quadros, palhaços, autorretratos, figuras religiosas e bastante polêmicas, muitos dos quais foram vendidos e outros tantos queimados. Eu gosto bastante da linha da Crime Scene, porque fala sobre criminologia, eu tenho bastante interesse nessa área, e eu gosto bastante de ver sobre, né, crime. Eu assisti um documentário da Netflix sobre John Wayne Gacy, e quando eu vi que tinha o livro da Dark Side, eu queria bastante comprar, mas toda vez que eu ia na livraria que tem perto da minha casa, eu nunca conseguia achar o do John Wayne Gacy. Eu achava os outros que são de Crime Scene, que tem o do Ted Bundy e o da Suzanne von Richthofen. O livro do Donnie Darko. Não se trata de uma adaptação do longa-metragem de 2001, e muito menos de um romance que poderia ter inspirado o cineasta Richard Kelly. Donnie Darko, o livro, apresenta na íntegra o roteiro original,
a primeira materialização da história, sua chance de conhecer a visão original dessa intrigante obra-prima. Kelly escreveu Donnie Darko muito antes de conseguir ordenar luzes, câmera e ação. E mesmo sem atores, figurinos e efeitos especiais, Donnie já estava lá, angustiado com o fim do mundo, anunciado por um arauto vestido de coelho. Eu gosto muito do filme do Donnie Darko, eu acho muito interessante toda a história que ele tem, que é bem confusa. Quem assiste pela primeira vez normalmente não entende direito o que está acontecendo, mas sabe que são viagem no tempo, né? Pelo menos entende essa parte. Mas no livro ele explica bem melhor isso, como que isso aconteceu, dá uma visão melhor sobre a história do filme, que pra quem ficou muito confusa. E quando eu assisti Donnie Darko pela primeira vez eu fiquei confusa e assisti um vídeo aqui no YouTube falando um pouco sobre a história, e era em base do livro do Donnie Darko, da Dark Side. E eu queria então o livro para poder ter a minha própria visão. E por último, Casa das Flores. Nesse cultuado romance, começamos com a narração de como Johnny Truant, um problemático funcionário de um estúdio de tatuagem em Los Angeles, se depara com os escritos de Zampano, um idoso cego e recluso encontrado morto em seu apartamento. Nesses escritos, Zampano conta a história de uma família que vive numa casa onde as leis da física não existem tal como as conhecemos. Na narrativa pontuada por notas de rodapé de comentários de Truant, Zampano faz uma análise profunda de como nem o fotojornalista Will Davidson, vencedor do prêmio Pulitzer, nem sua companheira Karen Green estavam preparados para enfrentar as impossibilidades físicas da sua nova casa na Ashtray Lane, Virgínia, nos Estados Unidos, e um lar onde o lado de fora e o de dentro tinham dimensões diferentes. O livro ele tem toda essa história, mas ele também tem uma segunda história, né? É uma narrativa dentro de uma narrativa, que é no estilo do livro que eu tô lendo, o Navio de Teseu. Então eu tenho muita vontade de ler, porque ele é no mesmo estilo, e eu adoro livros assim, que a gente tem que ler mais de uma vez para poder entender a história inteira, né? Que no Navio de Teseu conta a história do Navio de Teseu e a história dos dois que estão procurando o autor para tentar descobrir quem que ele era. Nesse livro vai estar contando a história do Zampano e a do narrador, que é o tatuador. Então eu tenho muita vontade de ler esse livro, por ser no mesmo estilo de Navio de Teseu. E assim, parece ser muito legal, porque também vem com coisas dentro, né? Igual o Navio de Teseu. E esses não foi exatamente 5, né? Foi uma trilogia e 4 livros. Mas são livros que eu quero muito ter da Dark Side, que são assim, topo da minha lista dos livros que eu quero comprar. Porque se eu pudesse, eu pegava todos e tinha toda a Dark Side aqui na minha casa e abria um mural, assim, só da Dark Side, assim, na minha parede. Mas esses são os principais que eu quero. Foi isso no vídeo de hoje. E eu queria deixar falado que semana que vem eu vou abrir um quadro novo aqui no canal, que é o Bianca Explica. Porque como eu tô no meu 3º ano e eu vou fazer Enem esse ano, eu vou começar a postar uma vez por mês um vídeo falando sobre algum tema, literatura, português, e eu tô fazendo junto com o meu professor, que eu perguntei pontos importantes para poder trazer para cá. E na semana que vem eu vou falar sobre a segunda geração do modernismo, que ele falou que é bem importante, então eu vou trazer para vocês. Aí vai ficar um vídeo de livro, um vídeo sobre literatura, outro vídeo de livro e o personagem. Daí vai ficar 2 de livro e 2 de temas separados. Mas é isso, vejo vocês no vídeo da semana que vem. Não esquece de curtir, se inscrever e deixar nos comentários se você tem algum livro da Dark Side que você quer muito ter, assim como eu. Deixa nos comentários pra gente ver. E não esquece de ativar o sininho pra não perder o vídeo da semana que vem.